Você sofre com flacidez e quer saber quais alimentos são mais indicados para melhorar esta condição? Fique até no final deste vídeo que eu vou te ajudar. Me chamo Joyce Lima, sou nutricionista e neste canal eu falo sobre saúde, alimentação, tudo o que você precisa para ser uma pessoa muito mais saudável. Então já aproveita para ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal aqui no botão vermelhinho e assim você não perde os novos vídeos postados e conteúdos como este de hoje. Quando a gente pensa em flacidez, é muito importante entender que existem diversas causas, como por exemplo pós-gestação, alguns hábitos também podem piorar e dentre esses hábitos é muito comum o aumento do consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares, ricos em gorduras saturadas, que vão causar até mesmo aumento da inflamação e trazer ali um rompimento dessas fibras que vão trazer pra gente essa estrutura e então causar ali a flacidez. É importante a gente entender que essa flacidez ela pode acontecer em várias regiões do nosso corpo. Então existem pessoas que têm aí no rosto, no pescoço, na região da barriga, na região também das coxas. E existem, como eu falei, várias causas e dentre elas a má alimentação se enquadra como algo que pode tanto melhorar quanto também pode piorar essa condição. Pensando nisso, o vídeo de hoje é focado naqueles alimentos que podem piorar e quais alimentos que podem melhorar então essa condição, assim como alguns suplementos que são mais indicados. Fique então até no final do vídeo de hoje para descobrir. Então a falta de fibras de sustentação, como eu falei, da pele, como por exemplo o colágeno, que é muito conhecido, elastina, que vão trazer ali pra gente, vão garantir essa firmeza da nossa pele e estão presentes também, por exemplo, em nossos tendões, em nossos ligamentos, vai causar então essa flacidez. E o que tem a ver com a alimentação, todo este assunto que eu tenho falado com vocês? Bom, o excesso de gorduras saturadas, por exemplo, que a gente pode encontrar nas carnes, alguns alimentos também, por exemplo, industrializados, podem conter essas gorduras saturadas. Queijos que sejam mais amarelados, esses que são, por exemplo, até mesmo mais calóricos, exemplo também de carboidratos refinados, essas farinhas brancas, o próprio açúcar, por exemplo, é algo que está relacionado à aparência, né, à aparição desta flacidez, porque ela vai causar então um aumento da inflamação da nossa pele. E quando existe esse aumento dessa inflamação, causa então o rompimento destas fibras que eu citei, como por exemplo colágeno e elastina, né, que eu falei ali que está presente em nosso corpo. Então, quando a gente pensa em alimentos que pioram, são esses que eu citei, por outro lado, existem alimentos que podem melhorar. E não existe também essa questão de apenas um alimento isolado. É muito importante entender que tem que ter uma alimentação saudável como um todo, rico ali em proteínas, fibras, água. O próprio exercício físico é muito indicado. Quando associado ali a uma alimentação saudável, nós temos excelentes resultados, principalmente os exercícios de força. E é muito importante que a gente tenha bons hábitos também, como o controle do estresse, uma boa gestão do sono. Tudo isso favorece saúde, longevidade, melhora da aparência da nossa pele. Mas existem alimentos que são mais indicados pensando na melhora da flacidez. Então vamos conversar um pouquinho sobre estes alimentos a partir de agora. O primeiro deles, que a gente pode falar, esse primeiro passo, o primeiro foco, é pensar em uma alimentação, que eu citei, anti-inflamatória, rica em antioxidantes, por exemplo, que vão auxiliar, então, nessa redução da inflamação que a própria obesidade, o próprio sobrepeso acaba causando no corpo dessa pessoa. E vai auxiliar, então, nessa redução da inflamação e trazer benefícios para a nossa saúde e aparência de pele também.
que é o caso daqueles alimentos, por exemplo, frutas, verduras, legumes, alguns alimentos que a gente utiliza até mesmo para tempero, né? Algumas especiarias como gengibre, açafrão, as sementes como chia, linhaça, farelo de aveia. Tudo isso vai auxiliar na redução da inflamação do nosso corpo. Então, ter uma alimentação baseada em alimentos naturais é fundamental. E é natural também a gente saber aqui que conforme a gente tem um aumento da idade, existe uma produção menor de colágeno, né? A gente apresenta principalmente após os 30 anos, então é muito importante que a gente dê nutrientes que auxiliem na formação de colágeno. Como, por exemplo, aqueles alimentos ricos em vitamina C, como morango, laranja, limão, vegetais verdes escuros, aqueles que são fontes de silício, como, por exemplo, a aveia, o chá de cavalinha. Alimentos de coloração vermelha arroxeados, eles são muito interessantes pela sua propriedade antioxidante e anti-inflamatória. Então, o próprio morango, uva, maçã com casca, o próprio chá verde é muito interessante, chá branco. Então, são opções que a gente consegue incluir com facilidade no nosso dia a dia e além de trazer essa ação anti-inflamatória pensando na pele, vai trazer pra gente muito mais resultados também na saúde e controle, prevenção de condições de saúde. Vale lembrar também que o consumo de proteínas é fundamental. Então, é importante que a gente inclua proteína em todas as refeições, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, com ressalvas para aquelas pessoas que são vegetarianas e precisam de um acompanhamento de perto para o ajuste do consumo proteico diário. Mas aquelas que não são, é importante que consuma frango, peixe, carne, sempre priorizando as carnes que sejam mais brancas e tendo ali um pezinho no freio para o consumo de carne vermelha, que não precisa ser em excesso, que também não é interessante. Vale lembrar também que é importante incluir aquelas proteínas de origem vegetal, como por exemplo grão de bico, lentilha, ervilha, sementes, que vão trazer pra gente saciedade, vão trazer fibras, vão auxiliar na questão intestinal e também, como eu citei, na melhora da flacidez. Iogurte natural também é um coringa que a gente pode colocar para lanches intermediários, que geralmente, na minha prática, é o que eu percebo que vocês apresentam maior dificuldade, que é o consumo de proteínas extra almoço e jantar. Geralmente almoço e jantar acaba já tendo ovos, frango, peixe, carnes, mas ali nos lanches intermediários a proteína é negligenciada e isso vale um ponto de atenção especial. Ingestão de água, vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Eu sempre digo que é importante fazermos aquela regrinha de 35 ml vezes o peso para saber o quanto de água que nós precisamos por dia. Se você tem o objetivo de melhorar a celulite, melhorar a aparência da pele, flacidez, precisa a partir de hoje ter uma garrafinha sempre por perto, porque a água é fundamental para a hidratação da nossa pele. Então é fundamental, além de participar de reações do nosso corpo, então é fundamental ter uma boa ingestão de água. Outro ponto de atenção é em relação à suplementação. Existem alguns suplementos que são mais indicados pensando na flacidez. Por exemplo, se eu estou lidando com um paciente que não tem um bom consumo de proteínas, eu já ajustei a alimentação, mas ele precisa de uma suplementação. Então, tanto a proteína de diversas formas, como as proteínas vegetais, como por exemplo proteínas também de origem animal, mais conhecidas como whey, outras proteínas, como por exemplo do colágeno, o próprio colágeno específico ali para a flacidez com ácido hialurônico associado é muito interessante. Além de suplementos que sejam anti-inflamatórios, antioxidantes, como por exemplo a astaxantina, por exemplo também o ômega 3, que vão trazer pra gente nutrientes importantes para combater essa inflamação no nosso organismo e melhorar a aparência da nossa pele. Alguns ativos patenteados, como Nutricolin, Demai, são alguns que nós utilizamos também para a melhora da flacidez, sempre associado a alguns pontos, como por exemplo alimentação saudável e ajustada, a suplementação, atividade física, e vale lembrar também que uma dica extra muito importante é a questão de
alguns procedimentos estéticos que você pode usar ali para potencializar a produção de colágeno, auxiliar na aparência da pele. Então é muito importante que você procure um profissional da área estética capacitado para auxiliar e te ajudar. Assim como também um acompanhamento ali para conseguir fazer um exercício que possa auxiliar, principalmente exercícios de força que vão ser ali indicados para que você consiga ter a melhora da aparência da pele. Perceba que são vários pontos que a gente precisa casar ali para que dê certo. Mas resumindo, consumo de alimentos anti-inflamatórios baseado em frutas, verduras, legumes, não ficar muito tempo sem se alimentar, aumentar o consumo de fibras como farelo de aveia, semente de chia, semente de linhaça, ter uma boa hidratação, reduzir o consumo de alimentos industrializados, reduzir farinha branca e açúcar da sua dieta, reduzir gorduras saturadas da sua alimentação, retirar aquela gordura aparente das carnes. Tudo isso associado a hábitos saudáveis como gestão do estresse, um sono de qualidade, atividade física supervisionada e procedimentos estéticos, você terá excelentes resultados na melhora da flacidez. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se eu te ajudei com essas informações, deixe um like que ajuda bastante a crescer o canal. Até a próxima!